proposta da Doterra, quando a gente fala dessa, né, dessa mudança de vida, dessa possibilidade de transformação, que é a terceira coisa que eu quero falar com vocês, é a proposta de uma construção de uma renda residual. E para exemplificar isso, eu quero contar para vocês uma história bem rapidinha, tá? De um homem que morava num vilarejo onde não tinha água. E ele ganhava a vida, ele ganhava o dinheiro dele transportando baldes. Então ele ia para um córrego próximo ao vilarejo, enchia o balde de água e voltava para o vilarejo para vender aquela água. Ou seja, se ele quisesse ter um rendimento maior, ele tinha que ir mais vezes e encher mais baldes. Mas aquilo ali tem um limite, né? O limite físico até dele, de quantos baldes ele consegue encher por dia. E ele queria mais. Alguém se vê nessa situação de querer mais e você se sentir justamente carregando esses baldes? Você se sentir numa situação em que você chegou no seu limite, você não tem mais para onde correr, você não sabe mais o que fazer para você conseguir uma renda a mais para você poder conquistar os seus sonhos? Se você se vê nessa situação, eu vou te contar o que esse homem viu. Esse homem pensou que se ele continuasse carregando os baldes, mas ele pegasse parte do tempo que ele tinha, quando ele não estava carregando os baldes, para construir um encanamento que levasse aquela água para o vilarejo, que seria um encanamento de propriedade dele, a vida dele ia mudar. E aquilo ia levar algum tempo, mas aquilo ali tinha um potencial transformador para a vida dele. Então ele começou a fazer esse movimento, as pessoas achavam que ele era completamente louco, porque afinal de contas ele estava construindo alguma coisa, colocando um investimento ali para algo que não estava dando resultado nenhum naquele momento. Então por que ele continuava fazendo? Ele continuava fazendo porque ele tinha visão, porque ele via onde que aquilo ali podia levar. E não deu outra. Quando ele terminou de construir aquele encanamento que a gente chama de adutora, aquela adutora, e ele virou aquela torneira, a vida dele se transformou completamente. Ele passou a ter um suprimento abundante de água, que não dependia mais dele carregar os baldes. Ele não tinha mais a limitação física de carregar os baldes. E ele tinha, assim, um fluxo constante, contínuo e de renda residual através daquela água que jorrava. E também transformou a vida da vila dele, que tinha ali água para a sua saúde, para o seu bem-estar. Muitas pessoas passam a vida trocando horas por dinheiro. Muitas pessoas perdem o seu senso de propósito nesse meio do caminho, o seu senso de realização. Isso estava acontecendo comigo, eu sei como é que é isso. Isso estava acontecendo comigo. Eu consegui chutar o balde, eu não estou falando para ninguém chutar, mas se eu tivesse ouvido essa história enquanto eu estava lá dentro, com certeza eu teria utilizado as minhas horas disponíveis para, antes de chutar o balde, construir a minha doutora e poder fazer a minha transição de carreira. Qualquer pessoa pode optar por criar tempo, por criar energia, liberdade financeira, construindo a sua doutora, a sua renda residual duradoura. Faz uma reflexão, onde é que você está hoje? Você está trocando seu tempo por dinheiro, você tem crescimento e salários limitados, você tem liberdade de tempo limitada, você está construindo o sonho de outra pessoa, de um outro negócio, de um outro alguém. Ou você está construindo a sua própria adutora, uma renda residual duradoura, sem limite de progressos de ganhos, com liberdade para você escolher seus horários, construindo o seu próprio sonho. Faz essa reflexão. Eu acho que não precisa nem fazer durante muito tempo, né? Apesar dela dar, às vezes, uma coisinha aqui no nosso coração. Mas a gente tem solução para isso. Porque como é que você vai estar daqui a 5 anos se você estiver fazendo exatamente o que você está fazendo hoje? Você tem perspectiva de poder descansar em algum momento? Você vai conseguir se livrar das suas dívidas? Você vai conseguir realizar os seus sonhos, fazer aquela viagem que você tanto queria? Colocar o seu filho, às vezes, na aula de inglês, que é o que você tanto queria? Você vai conseguir ajudar outras pessoas financeiramente, que você vê que às vezes você poderia e gostaria de ajudar, às vezes pessoas até da sua família? Como é que você está? Vai estar daqui a 5 anos se você continuar fazendo só o que você está fazendo, né? Aqui a gente tem uma proposta para você não abandonar o que você está fazendo, mas construir essa possibilidade para daqui a 5 anos você ter uma vida completamente transformada.
E o mais legal é que você tem uma projeção de carreira. Mas eu não quero falar, apesar da gente ter muitas possibilidades com ganhos incríveis, eu quero primeiro mostrar para vocês um ganho bem no iniciozinho, quando você está começando a construir a doTERRA e você está chamando e convidando pessoas, e as pessoas estão entrando para poderem consumir os óleos essenciais, para eventualmente revenderem os óleos essenciais, e você chega à Elite com um volume específico de equipe, e você está ganhando em média R$ 760 por mês. Qual a diferença que R$ 760 por mês já vão fazer na sua vida, por exemplo? Isso pode ser a parcela de um carro, isso pode ser, isso pode ser o plano de saúde que hoje você não consegue, pode ser o inglês do filho que hoje você não consegue pagar, né? Dependendo, pode ser até a ajuda na parcela de um apartamento para você, para sua família. Mas quando você tem duas pessoas e você consegue trazer duas pessoas e desenvolver duas pessoas que comecem a empreender com você, porque também querem construir a possibilidade, outras possibilidades para a sua vida ao longo do tempo, mesmo que seja no seu tempo parcial, quando você desenvolve essas duas pessoas e você chega à Premier, que é a nossa primeira posição de liderança, você está ganhando em média R$ 2.600 por mês. Qual a diferença que R$ 2.600 por mês não faz no orçamento de vocês? Coloca aí no chat para mim o que você não conseguiria fazer se você tivesse R$ 2.600 a mais no seu bolso. E se você tem a possibilidade hoje de alguma outra maneira, construir R$ 2.600 para você mensais. Vai ser amanhã? Não, não vai. Vai ser muito menos, muito antes dos 5 anos. Isso aqui você consegue alcançar. Você consegue alcançar com 6 meses, mas que seja daqui a um ano. Será que daqui a um ano, fazendo o que você está fazendo, você consegue ganhar R$ 2.600 por mês a mais? Será? Porque aqui você consegue, desenvolvendo duas pessoas na sua equipe se tornando Premier, né? A gente tem várias formas de ganho, só para você saber. E todos eles são depositados na sua conta no mês seguinte ao fechamento do resultado, tá? A doTERRA nunca alterou o seu plano, nunca atrasou um pagamento. Você recebe o bônus de início rápido quando você chama alguém e essa pessoa entra na doTERRA, se associa à doTERRA. Você tem um bônus de equipe quando você tem pelo menos 3 pessoas desenvolvendo isso também com você, né? Desenvolvendo, entendendo qual é o nosso propósito aqui, levando os óleos essenciais para outras pessoas e a nossa oportunidade para outras pessoas também. Quando você chega à Premier, você começa a ganhar bônus de liderança e você, nesse caminho todo, está construindo o seu bônus unilevel, que é a sua adutora financeira, que é a sua renda residual, que começa bem pequenininho, mas isso aqui é fruto da recompra de todo mundo que está entrando através de você e das pessoas que você convida. Então, isso aqui tem um potencial de ser muito grande. Depois a gente pode falar mais sobre cada um desses bônus especificamente, mas eu queria muito dar para você um panorama de que você tem 4 formas de ganho aqui na doTERRA, além da revenda, que muitas vezes as pessoas buscam realmente para revender os nossos produtos, e você consegue ter aí com a margem de 25%.